O distanciamento social não é uma coisa nova do Covid-19. O distanciamento social esteve presente na história da humanidade em alguns momentos. O mais recente, semelhante a esse momento que nós estamos vivendo, foi com a gripe espanhola, em 1918, 19. Mas se nós olharmos as Sagradas Escrituras, a partir do livro de Levítico, nós encontramos várias normas, leis de distanciamento social para evitar contágios. E aquilo que chama muita atenção é a autoridade do sacerdote, mesmo em relação a normas sanitárias. O livro de Levítico, a autoridade maior para determinar o distanciamento social ou o fim do distanciamento social era sempre o sacerdote. Nós encontramos hoje na liturgia, nas leituras, falando do distanciamento daqueles que eram contaminados pela lepra. O leproso. E tem normas bem precisas. A igreja, fazer a tradução da palavra lepra, leproso, ela não quis mudar para Hanseníase. Ela insistiu em continuar com a lepra. Porque ela não quer dar a conotação só da doença física, mas aquilo que representa a lepra para o homem. O destruimento, a destruição total do ser humano. Daí a relação que nós vamos encontrar em vários momentos, lepra com o pecado. Assim como a lepra destrói o corpo, existe a lepra que destrói o homem. E hoje, vocês vão encontrar em alguns textos modernos, em alguns discursos, quando nós falamos do leproso, hoje quem é? É aquele que é marginalizado. Então nós falamos muito sobre isso. O marginalizado, o pobre, o negro. E aí a gente faz um elenco de todos aqueles que estão excluídos da sociedade. Exatamente para não dar a conotação de que a doença é um castigo de Deus, mas que Deus vai ao encontro. Aí nós olhamos a leitura do Salmo. O Salmo diz exatamente que Deus vai ao encontro daqueles que estão doentes. Deus não se afasta, mas Deus vai ao encontro. Na leitura do Evangelho, nós encontramos o movimento de Jesus que vai ao encontro do leproso. E eu acho interessante e gostaria de frisar que esse ir ao encontro, Jesus age em 3 movimentos. O primeiro movimento, Jesus vê. É muito importante ter a sensibilidade de ver. Eu preciso ver que o outro está doente. Eu preciso ver a situação do outro. O outro movimento, Jesus escuta. Ele escuta o sofrimento. Ele escuta o grito, ele escuta a dor. O terceiro movimento, Deus age. Nós precisamos aprender exatamente de Jesus, como Jesus. Estamos falando de distanciamento social, nós não estamos dizendo para a gente quebrar como alguns por aí, meio sem cabeça, sem testa, achando que tudo isso é besteira, que não usa máscara. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que diante daqueles que são excluídos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos trilhar os caminhos do Senhor. Nesses 3 movimentos. Uma das grandes questões hoje, parece que nós não conseguimos ver o outro. Veja, coisas mais simples. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de alguém que varria a rua.
o Gary, ele dizia que tem a sensação de que parece que as pessoas não lhe veem. E quantas pessoas têm essa sensação de que ninguém lhe observa, ninguém me viu? O pior é quando eu estou numa situação profundamente de angústia, de doença, de exclusão e ninguém me vê. Parece que nós perdemos a sensibilidade de olhar o outro. Então nós precisamos, primeiro isso, olhar, ver. O segundo ponto, nós precisamos aprender de Jesus a escutar o grito, que muitas vezes é um grito silencioso, uma dor que está lá dentro, de tantas pessoas. E muitas vezes são pessoas muito próximas de nós, que nós não conseguimos ver e não conseguimos ouvir. O terceiro movimento que nós temos que aprender de Jesus como seus discípulos é a ação. Também não é suficiente só ver, ouvir, mas é preciso agir. E aí, nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento, o que é que nós podemos fazer? A comunidade tem várias iniciativas. A nossa, outras comunidades. Ontem na Assembleia Paroquial, mesmo diante de todas as normas, os protocolos, no momento de avaliação, eu vi que algumas comunidades se preocuparam em cestas básicas, mesmo com as situações tão difíceis, de ir ao encontro daqueles que a pandemia excluiu e levaram para o fundo do poço nessas questões financeiras. Isso são iniciativas, isso são ações. Veja até a questão da PASCOM. Nós estamos indo ao encontro daqueles que não podem vir aqui. Então, é louvável os jovens com essa iniciativa de transmitir as celebrações. Isso é ver, ouvir, mas também agir. Nós precisamos agir dentro dessa pandemia e eu volto a repetir, longe de nós, aquele discurso de alguns por aí, que isso tudo não importa. Não, nós temos que seguir as orientações do governo, das leis sanitárias, nós temos que obedecer às orientações da igreja. E assim, com muita tristeza, que às vezes a gente vê algumas reações que nós não conseguimos entender. Eu não sei aqui na comunidade, mas olha, na igreja matriz, meu Deus, quantas cenas eu já vi. Cenas, parece, minha sensação é que parece que aquelas pessoas parece que não estão batendo bem da cabeça. É gente que quer entrar sem máscara, é gente que não respeita o distanciamento social, é gente que se zanga. Olha, eu já vi cenas, às vezes no começo eu tentava dialogar, hoje quando eu vejo essa cena eu já saio correndo, vou para o meu quarto e fechar a porta. Porque olha, sinceramente. Então o apelo que a gente faz é, nós somos discípulos de Jesus. Vamos, como igreja, a igreja sempre apelou que nós somos cidadãos e somos obedientes às normas sanitárias. Quem somos nós? É muito importante que nesse momento tenhamos e reafirmamos a nossa fé em Jesus, que Ele possa vir em nosso socorro, não com gestos teatrais. Naamã, o leproso, vai ao encontro do homem de Deus e quer que o homem de Deus faça um milagre. E é muito interessante a irritação de Naamã, porque ele diz assim: eu esperava que o homem de Deus saísse na porta e fizesse. O milagre não acontece com teatros, o milagre acontece no silêncio. O milagre acontece no silêncio. Não vamos trilhar o caminho de algumas igrejas evangélicas, algumas, é claro, que parecem teatro. Deus não age como teatro. Deus age no silêncio. Então vamos pedir ao Senhor
que no silêncio, principalmente no silêncio do distanciamento, o Senhor possa nos curar e curar tantas e tantas pessoas. Quarta-feira desta semana, nós temos a abertura da campanha da fraternidade, o período da quaresma, quarta-feira de cinza. É um momento de penitência, cada um veja o que pode fazer, obedecer às orientações da igreja. É dia de jejum e penitência, levando em consideração aqueles que têm uma certa idade, aqueles que estão doentes. Mas é momento também da gente fazer penitência. Esses dias eu celebrava uma missa com as damas, e o nosso tema era: vamos clamar ao Senhor que cure nossas famílias. Talvez seja o momento da gente fazer penitência pelos nossos pecados, para que o Senhor venha em nosso socorro. Existe tanto sacrifício que a gente faz para diminuir a barriga, para ficar em forma, e às vezes a gente não quer fazer o jejum para colocar a nossa alma em dia, o nosso espírito. Portanto, quarta-feira de cinza é dia de jejum e penitência. O período da quaresma é marcado também pela campanha da fraternidade. Esse ano é o diálogo ecumênico. Já surgiram inúmeras discussões, inúmeras acusações. A palavra que eu quero dizer a cada um de vocês é: obedeçam à igreja. Sigam as orientações da igreja. Não vá atrás de comentários. Não vá ficar compartilhando certos comentários, às vezes contra o Papa, contra a CNBB, Siga as orientações da igreja. O que a igreja está querendo convidar nesse período é que sejamos abertos ao diálogo, em todas as dimensões. O diálogo religioso. Nós não estamos dizendo que nós vamos aceitar. O respeito é fundamental. O diálogo, com quem quer que seja. Que história é essa de você se achar o melhor? Que história é essa? Nós precisamos respeitar os outros. Na dimensão política, social, política principalmente partidária, nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que parece que algumas pessoas perderam completamente a noção de que nós estamos vivendo num país democrático. Que história é essa? Eu fico mesmo assim estarrecido quando eu vejo uma pessoa ir para as redes sociais e dizer que se não concordar, que saia do Brasil, que vá para não sei para onde. Gente, que história é essa? É loucura. Você pensa diferente, você votou num candidato diferente. Mas eu penso diferente, votei no outro candidato. Quem somos nós para acharmos que só porque você não pensa como eu, precisa ser eliminado? Olha, o motivo de grandes guerras foi exatamente por isso. O nacionalismo, nazismo, todas essas coisas nasceram exatamente porque alguém se acha o dono da verdade. Então, a igreja está convidando os seus fiéis a ser aberta ao diálogo, também com outras religiões. Nós precisamos conversar. Eu sei que existem inúmeros grupos fanáticos por aí, mas nós, católicos, somos convidados ao diálogo, a ouvir que o outro pensa diferente. Precisa respeitar o macumbeiro, o espírita, precisa respeitar outras igrejas. Mas isso não significa que nós concordamos. Então, o tema é muito importante. Nós nos assustamos quando encontramos pessoas dentro da nossa própria igreja com o radicalismo exagerado e o pior, que se consideram católicos
e atacam o Papa, atacam a CNBB, atacam seus bispos e atacam seus padres. Que tipo de católicos são esses? É outro momento difícil que nós estamos vivendo. Portanto, neste período, que nós iniciamos a campanha da fraternidade, o período da quaresma, somos convidados também a uma reflexão mais profunda sobre o diálogo e, de uma maneira especial, sobre o diálogo ecumênico. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe nossa comunidade e que a nossa comunidade católica esteja sempre aberta ao diálogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.